Tem horas que parece que a gente tá repetindo o mesmo bolo, né? Bico, cor, tema, tudo certinho, mas nada marcante. Hoje eu vou te mostrar uma técnica que vai desenvolver o brilho do seu trabalho e fazer seus bolos pararem de ser só bonitos, para começarem a ser lembrados. Você não precisa saber desenhar, e você vai ver que não precisa de técnica, precisa de pausa e vontade de fazer algo com muito carinho. Só precisa de chantilly alisado, corante em gel e um pincel fininho. Eu vou te mostrar como usar isso de um jeito simples, que qualquer pessoa pode testar hoje na sua casa, sem medo, sem perfeição, só com paciência. Sejam bem-vindos ao meu canal Damus Inspira. Eu sou a Dani e hoje eu quero saber se você quer aprender a fazer essa pintura no chantilly. Eu vou te ensinar passo a passo, é bem simples e divertido de fazer. Meninas, será que você também tá cansada de copiar referência? Ou tá sentindo que seus bolos não têm sua cara? Talvez você também esteja nessa fase, né, como eu. E aí você sente que seus bolos não estão expressando quem você é de verdade. Você olha os modelos na internet e pensa, tá bonito, mas não tem a minha cara. E eu entendo. E foi por isso que eu comecei a explorar esse tipo de detalhe. Que não é pra impressionar todo mundo, mas dá pra tocar quem importa. Que faz você olhar pro seu bolo e sentir, isso aqui fui eu que criei. Cada pincelada é uma intenção, uma criação sua que se transforma em beleza. Eu escolhi o beija-flor. E pra mim ele tem um simbolismo tão lindo. Ele simboliza presença, ele chega rápido, mas quando passa a gente sente. Acho que o bolo é isso também. Ele some rápido, mas marca a ocasião. E é isso que faz ele valer mais do que açúcar e a massa. É o que fica mesmo depois de comer. Viram que primeiramente eu marquei a cabeça do beija-flor, depois eu fui para as asas e depois agora para o corpo com uma cor bem clara e sutil só para marcar o corpinho dele. Tudo isso aí por enquanto é só a marcação, depois que a gente vai vir com todos os detalhes. Olha a pincelada que leve, tudo muito leve, você vai entender cada passo. No momento você deve estar perguntando, tá, e se eu errar, Dani, como eu faço? Dá para corrigir. É muito fácil, a gente pega o chantilly com a tinta e preenche o lugar que errou. Porque nesse momento, o que eu tô usando é só o corante junto com o álcool de cereal. Porque o álcool de cereal, ele seca mais rápido, não mancha. A água, já se você quiser usar água, pode usar, só que demora mais para secar. E aí, no caso das correções, a gente pega o chantilly e preenche onde tá errado, entendeu? Que aí cobre a parte onde errou e novamente vem com a tinta somente com álcool de cereais. Depois que eu demarquei o corpo com a cor bem azul claro, não sei se vocês viram no começo, eu tô aplicando agora a cor amarela para poder fazer as sombras. Mas o mais importante aqui não é a cor, é o jeito de aplicar. Porque você vai pincelar bem levemente, como se estivesse contando uma história no bolo. Então até esse momento vocês viram que eu usei as cores verde, eu usei uma cor azul, e usei um cinza e um amarelo bem clarinho. E isso para demarcar o corpo do beija-flor. E aí eu vou passando os detalhes nas asas, colocando cores diferentes, mesclando cores. Porque isso que é um beija-flor, ele tem várias cores mescladas, né? Esse é o segredo para fazer uma pintura bem bonita. Aqui na parte de baixo, eu já começo com a cor rosa bem clarinho também, para demarcar a parte de baixo do beija-flor. Bem levemente, tá vendo? Sabiam que existem mais de 300 espécies de beija-flor no mundo todo? Aqui no Brasil mesmo são mais de 84. Mas eu sou apaixonada por uma espécie específica. Essa espécie, ela é encontrada lá na Costa Rica ou no Panamá. E o nome dela é Estrela da Madeira de Garganta Magenta. É uma espécie incrível, linda, toda colorida. Realmente ela é dessa cor. E no decorrer do vídeo, você vai prestar atenção que é muito fácil pintar, porque o segredo é a mescla de cores. É a junção das cores que você vai e o local onde você vai colocar. A gente vai fazendo essa junção das cores, vai ficando a coisa mais linda. O desenho vai saindo, você fica impressionada. Tanto que é lindo, assim, ver essa criação. Fica muito perfeito. No vídeo, eu tô olhando sempre pra baixo, não sei se vocês perceberam, porque eu tô olhando pro celular, pra verificar a imagem que eu tô pintando, ela tá no celular, olha só. E com a mescla de cores eu continuo demarcando as asas bem levemente. Vocês viram que eu errei ele na asa? Logo mais eu vou voltar e vou corrigir esse erro também.
Ninguém que vê esse bolo sabe o quanto tempo levou. Ninguém vê a sua calma, a sua paciência. Às vezes a gente se cobra tanto e esquece que criar com calma é um tipo de cura, sabia? E é isso que faz as pessoas olharem pro bolo e dizerem: foi feito com amor. Sabe? É muito legal a gente trabalhar com amor, trabalhar com o que a gente gosta. É muito gratificante. E também é isso que faz você poder cobrar mais. Porque você não tá entregando só um doce, tá entregando uma experiência. E isso não é sobre perfeição, é sobre entregar a beleza com intenção. Fazer um bolo perfeito, um bolo que é o desenho que a pessoa queira. É muito legal. Agora eu vou começar a fazer a calda do beija-flor, gente. Vai ficar muito fofinho, com pinceladas bem leves. E eu mudei a cor, deixei uma cor mais escura. Eu coloquei um cinza agora, bem escuro. Porque depois eu vou mesclar as cores aí nessa parte. O segredo é ter bastante paciência e ter bastante calma para fazer qualquer desenho. Independente do desenho que você for fazer, você precisa ter paciência e calma. Eu tô com um guardanapo do lado para poder limpar o pincel. Olha só como fica manchadinho. Porque eu não passo água, eu limpo somente ele com o guardanapo e aí tira. Porque é álcool de cereal, então seca bem rápido. E não mancha, então é bem tranquilo. Lembra que eu tinha comentado que eu tinha errado lá na asa? Então, agora eu vou usar o chantilly para corrigir o erro. Eu não sei se vocês perceberam, mas no início eu tinha errado, olha só. Aí eu peguei o chantilly, apliquei no bolo, ó, fui colocando camadinhas, porque eu tinha errado na situação de tirar o chantilly com a própria cor, entendeu? Então eu recoloco o chantilly no lugar e depois que ele seca, aí eu passo a parte da tinta novamente. É bem tranquilo de corrigir. Falo que o chantilly ele não te julga, ele te permite recomeçar, sabe? Eu brinco falando isso. Talvez seja por isso que confeitar assim faz tão bem, eu gosto tanto. Depois que secou, eu vim com uma cor, um rosa queimado, e passei por cima para dar um detalhe também. Ixi, vai ter muitas coisas aí, ainda, muitas cores que eu vou passar por cima. Mas de toda forma eu consegui consertar a asinha que eu tinha prejudicado no desenho. Tá vendo como a junção das cores já dá uma diferença, já vai formando assim o desenho, fica muito bacana? É super interessante, gente. Eu não vejo a hora de vocês tentarem na casa de vocês. Pra mim, isso é mais do que receita, isso é autoestima no prato. E não tem custo alto nem truque difícil, tem só presença. E agora vai a parte super importante, gente, a parte do bico. Nossa, essa parte é bem legal de fazer também. Eu usei um pincel bem fininho pra começar a fazer o bico. Olha só, mudei de pincel. O bom é que esse pincel fino, ele permite fazer um traço perfeito do bico. É muito bacana. Também eu vou usar esse pincel para fazer os detalhes da sombra do beija-flor. É bem legal. Então é interessante ter um pincel fininho. Nessa hora eu coloquei uma cor... Lembra do rosa queimado? Eu deixei ele bem escurinho, dei um pinguinho só de cor preta nesse rosa queimado. E aí ficou bem marronzinho, assim, ficou muito bonitinho, parecendo aquarela. E vocês verão que no final, eu irei acrescentar flores bem delicadas e naturais. E o melhor de tudo é que elas são bem baratinhas, né? E deixa o bolo encantador. E você vai ver como muda tudo. Porque um bolo simples que poderia ser vendido por R$100, por exemplo, ele passa a valer 180 ou mais. Porque assim, a pessoa que recebe, ela vê intenção, cuidado e beleza, entendeu? Então é muito incrível você fazer tudo assim de bom gosto, com carinho. Gente, esse bolo, ele não tem palco, mas tem presença. E eu fiz por vontade de beleza. Não foi pra mostrar, mas pra sentir, pra você sentir, sabe? A beleza desse bolo. E se nesse processo eu conseguir inspirar você a colocar o carinho no que faz e conseguir fazer um desenho único seu, então esse vídeo cumpriu o que ele veio fazer. Eu vou ficar muito feliz. E aí depois de acrescentar as sombras aqui abaixo do beija-flor, com umas cores bem neutras, uma mistura de branco com marrom, eu comecei a acrescentar a cor rosa na parte de baixo. Olha que coisa mais linda. Delicadamente, como se fosse passando maquiagem, sabe? A sombra no olho. Aí eu fui colocando o tom de rosa bem escurinho pra dar um destaque. Ficou muito bonito. E aí eu limpei com o meu pincel, com o meu guardanapinho, que tá aqui do meu lado. E passei um tom mais escuro, um cinza bem escuro, para dar o contraste também, embaixo. E aí eu fui misturando com o rosa. Essa cor mais escura, eu fui misturando e mesclando as cores.
porque é isso que faz ficar tão lindo. Eu sempre achei curioso como o beija-flor carrega tanta vida num corpinho tão pequeno, gente. Eu sou apaixonada pelo beija-flor. As suas cores, elas vibram mesmo em silêncio. Assim, elas vibram, é uma presença muito grande. E é assim que eu queria que esse bolo fosse também. Algo pequeno, mas cheio de presença, sabe? Que chegue leve e que fique marcado na memória de quem vê. E as cores do beija-flor parecem pequenas explosões de vida pra mim, tá? Então eu uso o azul, o rosa, o verde, eu sempre uso essas cores. Elas não são só bonitas, elas passam a sensação de algo que é leve, rápido e inesquecível. Eu acho muito incrível. E é isso que eu busquei nessa pintura, não realismo, mas emoção. Como se cada tom dissesse, eu passei por aqui e deixei beleza. E agora vocês viram que eu apliquei um tom dourado nas asas? Olha que charme. Esse dourado dá um tom assim espetacular, fica muito bonito. Ele foi o toque final aqui na asa. E aí, pra fazer isso, eu só usei o álcool de cereais, misturei junto com o pó dourado comestível e deu esse efeito maravilhoso. Enquanto eu finalizava, eu pensei, a gente acha que precisa de muito pra impressionar, né? Mas quando algo é feito com cuidado, o simples brilha, não tem jeito. E aí eu fui passando esse douradinho em várias partes do corpinho do beija-flor pra dar aquele ponto de luz, né? Ficou, olha... Ficou bem delicado. Essa parte fez toda a diferença. E nesse momento eu preparei um verde mais escuro, porque eu queria dar um toquezinho aqui na asa, uma sombrinha aqui no início da asa. E aí eu preparei com álcool de cereais também, e eu diluí o pozinho verde que eu tenho, porque não é em gel, esse é em pó. E ficou um charme. Olha, dá toda uma diferença também bem grande, uns detalhes assim que a gente vai colocando por fim, né? Que a gente vai percebendo que falta. E esse é o momento de fazer todos os detalhes. Conforme eu vou vendo o desenho, eu vou acrescentando as cores necessárias. Tá vendo que também aqui na cauda eu coloquei um verde também na ponta, pra dar uma cor, uma mescla de cor bonita. E é assim que a gente vai fazendo. Vai chegar uma parte muito importante também agora, a parte do olho. Ai, gente, aqui é o olho. É um pontinho minúsculo, mas é ele que dá vida. Porque o corpo ele pode estar inteiro aqui do beija-flor, a cor pode estar certa, mas é no olhar que o beija-flor aparece de verdade. Como se só nesse traço ele parasse de ser pintura e começasse a respirar. Ele transforma esse beija-flor numa presença real, o olho. É como se ele estivesse olhando pra gente também, é o que eu sinto. Acrescentei mais uns detalhes aqui na parte do olho, um marronzinho bem clarinho pra dar uma sombrinha, tá vendo? É tudo com muita delicadeza, muita calma, paciência. E também coloquei um pontinho branco, né? Olha como ficou fofo, gente. Tá ficando muito bonito. Eu consertei o bico aqui no final, eu passei um preto embaixo, porque ele tava meio torto. E aí eu arrumei. A verdade é que o bolo não precisa estar perfeito. Ele só precisa transmitir algo. E quando a cliente vê isso, ou quem recebe, ou até alguém da sua família, a reação é sempre, como que você fez isso? Porque esse tipo de detalhe faz o bolo virar presente. E sabe o que eu mais gosto dessa técnica? É que ela carrega um valor invisível. Ninguém sabe quanto tempo levou, ninguém sabe o cuidado da mão firme, do degradê de cores, das mesclas de cores, mas todo mundo sente. Agora você já sabe, não precisa ser profissional, só precisa querer encantar. Essa é a tão esperada parte que eu falei pra vocês das flores naturais e delicadas que eu coloquei em cima do bolo. Eu passei o papel filme em todos os talos do bolo e fui colocando uma camadinha de chantilly para poder deixar ele um pouquinho mais alto. Inventei de colocar essa flor vermelha aí, que eu achei aqui no jardim do nosso condomínio, mas eu desisti. Eu achei que ia ficar muita informação. E olha só, você não precisa virar confeiteira de arte. Ou pode até virar, olha que ideia boa. Mas se quiser que as pessoas se lembrem dos seus bolos, ou você mesma quiser sentir orgulho do que você cria, tenta essa técnica. Eu não pintei esse beija-flor para provar nada. Eu pintei porque precisava de leveza. E se esse vídeo te inspirar a pegar um pincel, mesmo que seja pela primeira vez, já valeu para mim. Mas antes de sair, me conta nos comentários aqui qual seria o seu primeiro desenho, o que você faria num bolo assim e pra quem você daria. Viram como é fácil? Não é difícil pintar no chantilly. É só seguir o passo a passo, ter bastante calma que vocês irão conseguir com certeza. E outra coisa, tem um vídeo desse recheio do bolo. É um recheio muito especial. Clica lá pra você assistir, você vai adorar. É um recheio gourmet, delicioso. Um super beijo e muito obrigada por ter ficado até aqui.